Beleza, Má. Agora vamos aqui comigo, ó. Estilos de época. Estilos de época. Eu vou sumir. Não sintam minha falta. Tchau. Tá? Sintam minha falta, sim, tá? Mas vamos lá, ó. Vamos lembrar aqui o que a gente falou dentro dos estilos de época. Dentro dos estilos de época. Aqui, foi mal, tinha passado ali, né? Dentro dos estilos de época, a gente trabalhou o quinhentismo, que ocorreu durante o Renascimento aqui no Brasil, né? Então, o Renascimento lá na Europa, a expedição das expedições marítimas, e aí, como consequência, descobrimos o Brasil. Beleza, descobrimos o Brasil. O que acontece aqui? Durante o quinhentismo, nós tivemos a literatura informativa, que era aquela que trazia informações para a metrópole sobre a colônia, sobre as pessoas da colônia e tudo mais. E tivemos também a literatura jesuítica, beleza? Que era a literatura também de catequese, catequizar os índios. Então a gente teve, dentro da literatura jesuítica, por exemplo, Padre José Anchieta. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. No século XVII, então 1600 e pouco, a gente teve lá na Europa um movimento, tá? Que era o movimento de contra-reforma. A contra-reforma, ela surge como uma ideia de voltar com aquele ideal teocêntrico, né? De pecado e tudo mais. Então, surge artisticamente um movimento que acaba funcionando como quase que uma propaganda religiosa, que é o barroco. E aí vocês lembram, o homem barroco tá dividido entre o divino e o profano. Ele peca, 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 depois pede perdão. Dentro do barroco, a gente tem duas grandes características, tá? Que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo, língua culta, lembra lá? Então, jogo de palavras. O conceptismo, concepção, jogo de ideias. E aí a gente tem dois grandes nomes. Gregório de Matos, também chamado de Boca do Inferno, e Padre Antônio Vieira, muito famoso pelos seus sermões e pela sua capacidade, né, de persuadir as pessoas. Então, a literatura barroca é uma literatura de persuasão, sabe? Há um jogo ali de interesse, há um indivíduo que pede perdão a Deus, lá em Gregório de Matos, e tudo mais. Tem muito essa ideia, essa dicotomia, esse homem desconcertado. Então, há um predomínio da emoção. Então, de vermelho a gente tem o predomínio da razão e de azul a gente tem o predomínio da emoção. Beleza, Portugal chega lá e resolve fazer o quê? Mandar os bandeirantes para encontrar ouro. Enquanto isso, na Europa tá rolando o iluminismo. Chegamos aqui no Brasil, ciclo do ouro, Minas Gerais. A gente aqui, ó, Minas, tá? E aí o que acontece dentro disso? No ciclo do ouro, nós temos um período literário que é chamado de arcadismo ou neoclassicismo. Por quê? Porque retoma o classicismo lá do Renascimento e a antiguidade clássica. Tanto que a Arcádia era o lugar onde viviam os pastores. Então, no arcadismo, a gente tem essa literatura voltada para um universo pastoril. A gente tem essa literatura da ideia do campo em contradição com a cidade, né? É uma literatura quase que convencionada. Lembra lá da música do Erasmo Carlos, né? Que o Jota Quest gravou. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar. Então, ó, se amar na relva, ouvindo o canto dos pássaros. Então, lembra disso. É uma poesia convencionada, impessoal. A galera usa pseudônimo pastoril. Os poemas são quase iguais porque eles apresentam os chamados, né? Os lugares comuns, então chamadas tópicas neoclássicas, como a Carpe Diem, Inutilia Truncar, Aurea Mediocritas, isso tudo, beleza? Beleza, Má, beleza. Só que o que acontece? Durante tudo isso, ocorre a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, tá? Lembra lá da Revolução Francesa?
Napoleão Bonaparte chega e decreta o bloqueio continental. Nenhum país da Europa pode comercializar com a Inglaterra. Portugal desespera, bota a galera no barco. Hashtag partiu Brasil. Em 1808, a coroa portuguesa vem para o Brasil e, a partir disso, o que a gente tem? A mudança do cenário brasileiro. Então, até o arcadismo, literatura colonial. Do arcadismo para frente, do romantismo para frente, literatura brasileira. Fechou? Fechou. Mas toda aula você volta nisso? Volto, porque eu preciso que você lembre. Eu preciso que você fique craque nisso, tá bom? Beleza, Mar. Aí o que acontece? Veio pro Brasil, criamos a imprensa, a Escola de Belas Artes. Então há um momento em que nós vamos passar de colônia para nação. É o momento da identidade nacional. É o momento da gente declarar nossa independência. Então o que acontece? Eu preciso de uma literatura que valorize aquilo que é genuinamente brasileiro. Por exemplo, o índio e a natureza. Fechou? Fechou. Então a gente tem aí no romantismo duas produções. A produção em prosa, tá? Que são os romances românticos, lembra lá de José de Alencar. E a produção em versos, lembra lá as três gerações. Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Beleza? Beleza, lembrei, Má. Fechou então. Aí o que acontece? Nessa época, né, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia Camões. Então, obviamente que o mundo não continua o mesmo. Então a gente tem o cientificismo. Durante o cientificismo, não dá para viver mais essa literatura romântica. Não dá para viver mais esse momento de meu amor, minha vida, meu sofrer. Oh, não dá. Então, a gente começa a fazer uma literatura mais científica. O autor, ele age como um cientista que vai observar, analisar, experimentar e descrever minuciosamente as patologias sociais, lá no naturalismo, e as dualidades humanas, lá no realismo psicológico. Beleza? Beleza. Então, no realismo, a gente tem o quê? A gente tem uma visão verossímil, uma visão objetiva. Enquanto o romantismo é subjetivo, eu, meu amor, tá? O realismo é objetivo, visão verossímil, verossimilhança. Olha, é analisar detalhadamente os aglomerados urbanos. Lembra lá que as pessoas vão ser exploradas, aí você vai lembrar do Cortiço, lá de Aloysio de Azevedo, dentro do naturalismo, e vai lembrar do realismo psicológico de Machado de Assis. É fácil lembrar, pensa lá, Rita Baiana, naturalismo, Rita Baiana, o homem em seu estado natural, um animal refém dos instintos e completamente determinado pelo meio. Olha, vou contar um segredo para vocês não podem contar para ninguém. Eu, quando era nova, tá? Na minha época não tinha esse trem que tem hoje. E eu, uma menina muito estudiosa e tal, gostava muito de ler, sempre gostei. E aí eu descobri no naturalismo, né, uma sensação que eu nunca tinha tido, né? Então, assim, eu ficava lendo as páginas do naturalismo, assim, sedenta. Por quê? Porque a ideia é escrever de forma sensorialista, para que o leitor seja esse indivíduo analisado, já que ele é refém dos instintos. Então você via ali falando, por exemplo, falar da Rita Baiana, aquela mulata gostosa, dançando, né? E fala assim que ela era a muriçoca doida. Então, olha aí, a própria ideia, por exemplo, da representação do mulato. Tem uma obra que chama O Mulato. Ela levava muito para isso. Hoje a gente problematiza. Por quê? Porque a gente sabe que isso é preocupante, né? É uma visão que estereotipa as coisas. Então hoje a visão que a gente tem da Rita Baiana lá, mulata, gostosa, que dança e tal, é uma visão estereotipada. Então olha o naturalismo indo à frente. Por quê? Porque ele não trabalha com as minúcias do psicológico do indivíduo.
do personagem. Ele trabalha com os estereótipos. Então ele percebe que o ser humano ele é determinado pelo meio. Então eu vou analisar só os estereótipos, diferente do realismo psicológico. O realismo psicológico, a gente não problematiza essas coisas. Por quê? Porque o próprio realismo psicológico, ele traz essa discussão. Ele fala, não, não, não. O homem não é determinado pelo meio. O homem é contraditório. É impossível dizer que o homem é uma coisa só. É impossível estereotipar o ser humano, porque ele é contraditório, ele é dual. E aí você pega a diferença, ó, a Rita Baiana, descrição física e tudo mais, e a Capitu. Capitu, que tem olhos de ressaca, de cigana oblíqua dissimulada, tá? Então a gente não tem essa questão. Então lembra das duas personagens, realismo, naturalismo, Rita Baiana, personagens planas, descrições físicas, estereótipo, beleza? Coisas que problematizamos hoje, porque hoje nós temos noção de que esse estereótipo ele não é válido, tá? Realismo psicológico. O realismo psicológico, ó, análise profunda, personagens com traços psicológicos. A ideia de quê? De que o homem não é uma coisa só. Ele é contraditório, ele é dual. Beleza? Beleza. Dentro disso, a gente tem uma corrente que é uma corrente poética, que é chamada de parnasianismo. A gente falou na última aula, lembra? E aí, o parnasianismo, volta aí, ele ocorre aí na mesma época que o simbolismo, que é o chamado de La Belle Époque, tá? Bem francês. Que é aquele momento em que a gente pensa nas coisas mesmo muito bonitas, a gente vai passar por um momento de higienização, então a gente tira os aglomerados urbanos, leva para periferia, esconde, traz os pombos, né? Agora essa praga de pombo aí, a culpa é dessa época. Beleza? Se você é um amante de pombo, desculpa, mas eu morro de medo de pombo. Eu tenho medo mesmo. Eu acho que todos vão me atacar. Uma vez, inclusive, um pombo veio na minha direção, eu tenho certeza que ele ia me pegar. Mas enfim, aí o que acontece? A gente passou por essa época, que era uma época, então, de muita beleza, né? De buscar deixar o Brasil mais parecido com as cidades europeias. Só que o que acontece? Em 1914, pam, 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 Primeira Guerra Mundial. Cara, não dá para ficar falando de formas alvas, brancas, cristalinas. Não dá para ficar fazendo uma arte como simbolismo, que é uma arte para ser sentida, né, e não para ser pensada. Cara, o mundo tá em guerra. É como se fosse assim, não dá para você ficar falando de beleza e de ai, vamos fazer poesias da arte pela arte e tudo mais com a pandemia. Não dá, cara, tá todo mundo morrendo. É preciso modificar. E aí, durante 1914 e 1900 aí, tá? E 18, eu acho, não sei se é 18 ou 19, não me lembro, tá? E vocês vão saber com o professor de história aí, com careca. Mas, o que acontece? Nesse momento, cara, guerra, Europa devastada, sabe, surgindo um tanto de coisa, tipo do fascismo, o povo morrendo e tal, Mussolini, tudo isso não cabe, cara. Não cabe eu ficar falando do vaso chinês igual lá no parnasianismo. Então, o pré-modernismo, ele é esse período de transição. Eu vou sair aqui, tá? Mas não esquece de mim. O pré-modernismo, ele é um período de transição. Por isso que ele é heterogêneo, tá? Período de transição. Então ele é heterogêneo. Por que ele é heterogêneo? Porque ele não vai ter uma produção artística igual. É um momento de muita fragmentação. É um momento de guerra, cara. Guerra. Então não tem como você esperar uma literatura só. Entendeu? Então é um momento de romper com todos os padrões estéticos, tá? Com tudo o que a gente já fez e criar uma arte nova. E aí, infelizmente, nessa época, nas épocas de guerra, ops, parei. Foi mal, viu, gente? Minha cachorra é doida. Infelizmente, na época de guerra, é que a gente tem o quê?
os principais, né, booms da tecnologia. Vocês sabem disso. É na guerra que a gente cria mais coisa tecnológica. E aí, o que que acontece? É nessa época, então, que a gente tem as grandes criações modernas. Lembra lá do Charles Chaplin, que a gente vai modificar a produção. A produção vai ser uma produção em massa e tudo mais. Então, é nesse contexto aqui que a gente está, no pré-modernismo. Um período de transição marcado por guerras e marcados por uma Europa devastada que vai trazer uma forma nova de pensar a arte. Beleza? Beleza, Má? Fechou. Então, vamos agora para o nosso contexto histórico aí, que eu já falei com vocês, ó. Então a gente tem as grandes guerras mundiais, os avanços tecnológicos, a Europa devastada, desenvolvimento industrial do Brasil, crise de 1929, tá bom? Então esses são, opa, volta lá. Esses são os nossos, né, o nosso contexto histórico. Já falamos, tranquilo? Tranquilão, mas fechou, fechou, fechou. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Aquela paradinha, né? Para fazer a propaganda. Se inscreva aí no nosso canal e siga também o @LJAulasOnline. Tá, galera? Fica com a gente aí. Beleza? E não se esqueçam também de que nós temos o nosso simulado online. Inclusive, no final de semana aí, do dia 4 de novembro. De novembro, não! De dezembro. De dezembro. Nós teremos outro para você fazer. Simulado online, gratuito, na mesma ideia da banca. E para você fazer o simulado, basta que você clique aqui embaixo, tá? Nesse linkzinho aí para você entrar no grupo do Telegram, porque o simulado só é passado no grupo do Telegram. Fechou? Show, show, show. Então, voltamos aqui para o pré-modernismo. E o pré-modernismo, ele é marcado, tá? Por essa experimentação. Então, ó, experimentação formal. Por quê? Naquele contexto, não posso continuar fazendo arte da mesma forma. Então, eu preciso fazer arte de outra maneira. E aí, a gente vai ter as vanguardas europeias na Europa, tá? As vanguardas europeias é na Europa. Galera, o que acontece com as vanguardas europeias? Nas vanguardas europeias, a gente tem, por exemplo, o expressionismo. O expressionismo aí, ó, do Grito, de Edvard Munch, desculpa. É a arte da expressão. Então, ela é de dentro para fora. As emoções se estendem ao ambiente. Por isso que a gente tem o quê? Essas pinceladas rápidas e cores fortes, tá? Cores contrastantes. Então, de dentro para fora. Beleza? Beleza, Mar. Além disso, a gente tem o cubismo. Cubismo, Pablo Picasso. Você vai lembrar assim, ó. Para entrar no cubismo, só se for um Picasso. E aí, o que acontece para entrar no cubismo? Só se for um Picasso. Então, o cubismo é essa ideia da geometrização das formas. É a desfragmentação da realidade e representação dessa mesma realidade por meio de formas geométricas em planos irregulares. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Fechou, fechou, fechou. Cubismo, Picasso. Expressionismo, o Grito. Beleza? Lembra também de Van Gogh, Noite Estrelada. Van Gogh ele é legal porque ele vai do impressionismo para o expressionismo. Futurismo. O futurismo, tá? O futurismo, ele é uma vanguarda que, como o próprio nome já diz, valoriza o futuro ao extremo. Deixa eu sair aqui que eu tô bem na obra, né? Então, ele vai valorizar as máquinas modernas, as criações, o automóvel, a eletricidade, a velocidade. Por exemplo, tem um poema futurista que é velocidade. Então, ó, essa ideia de velocidade. Beleza? Beleza, Mar. E aí, a gente tem o futurismo, uma coisa legal é que ele flerta muito com a ideia do fascismo, tá? Por quê? Porque ele vai ser a favor da higienização por meio da guerra. Então, ele vai falar assim, olha, tem que morrer mesmo, entendeu? Tem que morrer mesmo. Por quê? Porque o futuro é pra frente. Quem ficou pra trás, o problema é dele. Beleza? Beleza, acaba virando uma propaganda.
tá? Fascista. Dadaísmo. Dadaísmo vem de dada. Gugu dada, tá? Dada. Então, o dadaísmo é o quê? Dada, nada. Dada, nada. E ele consiste em retirar um objeto do seu lugar comum e atribuir a ele uma nova função. É o primeiro exemplo que a gente tem de arte conceitual. O que é arte conceitual, Mar? É uma arte feita para rever o conceito de arte. Então, olha aí, o cara pegou uma bicicleta, tirou a roda, colocou em cima de um banco e chamou de a roda de bicicleta. Beleza? O que isso significa, né? É um paradoxo existencial. Quantas vezes você roda, roda, roda e não vai para lugar nenhum? Tá parado com as suas bases, né? Bem legal, bem legal. E a ideia aí do dadaísmo é essa, de trazer um novo conceito de arte, quebrar padrões, experimentar novas formas de estética. Beleza? Beleza. E por último, porém não menos importante, o nosso querido surrealismo. O surrealismo é incrível, incrível. Por quê? Porque o surrealismo vai tratar do universo onírico, ou seja, do universo dos sonhos. E ele vai tratar também da psique, tá bom? Ou seja, da nossa, né, da psicanálise. O Salvador Dalí, né, o cara lá do La Casa de Papel, ele era um grande amante da psicanálise, de Freud e tudo mais. Então a gente tem aí, ó, do lado esse quadro tão famoso do Salvador Dalí, que é a persistência da memória. Olha aí, a fusão de elementos da realidade, como aqui o tempo, esse mosquitinho aqui, ó, não sei se vocês enxergam. Tá vendo? Aqui tem um mosquito, ó. Esse mosquito aí. Aqui em cima a gente tem formigas. Aqui do lado tem esse aqui que a gente não sabe se é um cavalo. Deixa eu sumir aqui, ó. Opa! Se a gente não sabe se é um cavalo, se é um olho e tal. E essa é a ideia da persistência da memória, cara. Vê que não é persistente. O tempo escorrega. E do mesmo jeito que o tempo nos foge das mãos, a memória também. E aqui do lado a gente tem René Magritte. René Magritte cai muito em português também. Por quê? Porque ele geralmente pinta ele pintando. Ele literalmente pinta como ele pinta. Então ele pode dizer: ah, você não pinta como eu pinto. Sacou? Ridículo, desculpa, gente. Certeza que quando eu for velha eu vou ser a tia do pavê. Certeza. Quando eu for velha, é como se eu não fosse. Mas, enfim. E aí, olha que legal o que ele faz. Esse aqui é ele. Esse quadro aí chama Tentando o Impossível. Aí é ele pintando ele mesmo pintando uma mulher. Então é metalinguagem pura, entendeu? Metalinguagem pura. É o quê? É a ideia de que o impossível seria ele mesmo pintar uma mulher e essa mulher virar um ser humano. Então, assim, é uma loucura, cara. É uma loucura, né? É uma loucura. Por quê? Porque o surrealismo ele trabalha com isso, com a nossa psique, com a nossa psicanálise. É lindíssimo, é um dos meus preferidos. E essa fusão, então pensa aí, fusão de elementos da realidade com elementos do imaginário. Beleza? Por isso, universo onírico. Sabe quando você tá sonhando e aí do nada aparece um pato conversando com você? É isso. Entendeu? É isso. Beleza? Beleza. Mas e no Brasil? No Brasil, a gente tem esses conceitos todos, tá? O rompimento com os padrões estéticos vigentes, tá? Uma produção completamente heterogênea, que eu já falei com vocês, né? Que é o sincretismo estético. Então, essa mistura, né? Essa mistura, sync significa ao mesmo tempo, né? Então, essa mistura estética ao mesmo tempo. A gente tem a influência das vanguardas europeias, e por isso que eu falei das vanguardas. E a gente tem as críticas às consequências da modernidade. Beleza? O que faz com que nasça no Brasil uma visão diferente de nacionalismo. Começa-se a pensar que o nacionalismo do romantismo acabou reproduzindo a Europa.
a galera começa a pensar, cara, olha, talvez o índio não seja daquele jeito, talvez, né, não exista esse heroísmo e tudo mais dessa forma. Então, começa a surgir o nacionalismo crítico, que vai surgir com mais força no modernismo, beleza? E aí a gente tem três caras fodas. O primeiro deles, esse bonitão aí, ó, Euclides da Cunha. O que que ele faz? Ele publica Os Sertões. E Euclides da Cunha, ele vai perceber o quê? A divisão dos dois Brasis. Ele vai falar assim, ó. O Brasil, com a modernidade, ele se desenvolveu, mas ele não se desenvolveu da mesma maneira. Por quê? Enquanto o Sudeste se desenvolveu, o Nordeste não. O Nordeste ficou estagnado, principalmente por causa de questões, né, geográficas e climáticas e tudo mais. Então, ele vai falar desse mundo, tá? Ele vai falar principalmente dos sertões, do mundo sertanejo. É dele aquela frase: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Por quê? Porque ele vai falar que o sertanejo é um homem forte, se adapta às situações. E aí, é muito bonito, sabe? Os Sertões é um dos livros mais bonitos que eu já vi. Os Sertões é separado aí em três partes: a terra, o homem e a luta. E o Euclides da Cunha, ele era um jornalista. Ele era um jornalista que foi contratado para cobrir a Guerra de Canudos. Então, os Sertões, ele tem esse caráter até um pouco documental. Ao mesmo tempo que tem um caráter literário e tudo mais, ele é lindíssimo, ele tem esse caráter um pouco documental. Beleza? Beleza, Mar. Então, visão positiva do sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Opa! O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Divisão dos dois Brasis. Desigualdade social. Tem uma parte dele mesmo que fala assim, ó. A criança, a velha tá segurando a criança. E aí, do lado direito, ela tá sorrindo. Na hora que ela vira, tem um buraco de granada aqui. Que é essa visão dos dois Brasis. Então, essa desigualdade, tá? E essa crítica à modernidade. Ele vai falar assim, que a raça forte não destrói a fraca com armas, esmaga com a civilização. Que isso significa? Que a modernidade, ela traz exclusão. A modernidade, ela é mais excludente do que inclusiva. Uma parte do Brasil não tem nada. Eu lembro muito daquela música de menino Gilberto Gil e Paralamas do Sucesso. A novidade é isso. Ele vai falar, a música fala assim: mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Uou, de um lado este carnaval, do outro a fome total. Uou, e aí, sabe? Sabe? Beleza. Então, o que que acontece? Você não sabe, procura. Chama A Novidade. Porque essa música, ela é o modernismo inteiro. E ela é super, super, super a parte aí de Euclides da Cunha. Por quê? A novidade é a modernização. E ela veio dar na praia. E aí, enquanto umas pessoas querem a novidade para ganhar dinheiro e ficar rico e crescer, outras pessoas ficam sem nada, né? Então, de um lado este carnaval, de um outro a fome total. Uou. Beleza? Beleza, Mar. Fechou. Do lado dele a gente tem esse cara aí, ó. Esse cara que você conhece muito. O Monteiro Lobato. Você conhece por quê? Por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, o que que Lobato faz? Lobato, ele já é o contrário com relação ao sertanejo. Enquanto Euclides da Cunha acredita que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que o sertanejo é adaptável, que o sertanejo é importante isso e aquilo, Monteiro Lobato fala que não. Fala que o sertanejo é um jeca. E aí, lá em Urupês, ele coloca o sertanejo como nosso personagem que a gente conhece, que é o Jeca Tatu.
o Jeca Tatu, que é aquele cara, ele vai falar que o Jeca não tem nada disso, o Jeca é a escória da humanidade. O Jeca, ele não sabe votar, ele não sabe fazer nada, ele é preguiçoso. Então, o Monteiro Lobato, ele tem uma visão pejorativa do sertanejo, diferente do Euclides da Cunha. Tá vendo que eu falei com vocês que era muito homogêneo? É isso, tá? E além disso, então lá em Urupês ele vai fazer um livro de contos e em Urupês ele vai falar sobre essa questão. O nome Urupês vem de um conto que chama Urupês, que tem como personagem principal o Jeca, que é esse Jecas, que é o sertanejo preguiçoso, que é a escória da sociedade. Só que ele tem também outro livro de contos, tá? Que é bem legal, que é Cidades Mortas. Porque Cidades Mortas lembra muito o que acontece com a modernização. Dentro de Cidades Mortas, demonstra como, com a modernização do litoral, algumas cidades começaram a desaparecer. Por quê? Porque as pessoas migravam em busca de uma vida melhor. Então, tudo isso é um anúncio do que vai ser o modernismo pra gente, tá? Além disso, ele tem a literatura infanto-juvenil, né? Lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, as Reinações de Narizinho, as Aventuras de Pedrinho, que a gente conhece. E ele tem também algumas questões muito polêmicas com relação a ele, tá? Por exemplo, o Monteiro Lobato, embora ele seja o pai da literatura infanto-juvenil, porque é ele que traz para o Brasil, por exemplo, as figuras para os livros, é ele que traz a figura, o desenho para o livro. Ele é polêmico porque ele foi o primeiro cara a descobrir petróleo no Brasil, ele vem de uma família escravocrata, então ele tem alguns livros bastante racistas. Inclusive Negrinha. Negrinha mostra muito essa questão do racismo. Outra questão dele, muito forte, é, por exemplo, essa visão que ele tem do sertanejo. É uma visão assim, pra gente que é do sertão, chega a ser, sabe, ofensivo. Mas ele é um cara que a gente precisa estudar e a gente precisa saber. Por quê? Não é esquecendo o que aconteceu que a gente resolve os problemas. É o quê? Lendo, conhecendo, beleza? E do lado deles, a gente tem aqui o Lima Barreto, tá? O Lima Barreto, ele vai escrever de uma forma mais crítica com relação ao nacionalismo. O que ele faz? Ele rompe com aquele nacionalismo ufânico, que era do romantismo, e faz críticas, tá? Então ele faz críticas, então ele critica o romantismo e o positivismo, que é aquela ideia lá do naturalismo, positivismo, determinismo e tal. Então ele escreve um livro que chama Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aí ele faz muitas críticas à sociedade urbana. E aí o Policarpo, ele é o herói nacional. O Policarpo, pra vocês terem uma ideia, ele no início do livro, ele vai ser preso porque ele quer que a língua portuguesa não seja o português, a língua do Brasil não seja o português, ele quer que seja o tupi. Ele gasta todo o dinheiro dele comprando uma terra em Minas Gerais, porque ele acredita que as terras do Brasil são férteis. Só que aí não, tem a seca, ele perde tudo. Então, assim, o Policarpo Quaresma, ele passa a vida dele tendo uma série de decepções. A vida dele é uma sucessão de decepções. Por quê? Porque é uma crítica àquele nacionalismo do romantismo. E aí o que acontece? O Lima Barreto, ele vai fazer várias críticas também, além da sociedade urbana, à questão do racismo e tudo mais. O Lima Barreto, ele era negro, por exemplo. Tem um livro dele em que o cara acaba de formar e ele não consegue emprego porque ele é negro. Então, ele vai fazer essas críticas, beleza? Beleza, beleza. Então, esses são os três da prosa. A gente tem um quarto, que é da poesia. É o único que escreve em versos, que é esse doidão aí, que é o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele tem influências do parnasianismo e do simbolismo, tá? Por quê? Porque a forma dele continua sendo uma forma fixa. Ele faz muito soneto e tudo mais. Só que ele vai mesclar essas poesias com termos científicos. E aí, o que acontece? Ele só tem um livro. Esse livro chama Eu. Eu. E aí, nesse livro, ele mostra o quê? Essa obsessão pela morte e a negação da vida material. Ele vai ter muito essa visão
da decomposição do corpo e do papel do verme nessa questão. O verme que come o seu corpo. É a ideia da escatologia, que é o quê? A ideia da decomposição da matéria. É dele aquele verso que fala assim: escarra na boca que te beija, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Lembram disso? É versos íntimos, né? Esse poema chama. É aquela música. Alguém me disse que você falou que acha graça. Ela fala disso. Tem nada a ver. Tarararara. Então, a mão que te afaga, a boca que te beija. Acho que é isso, né? Nananana, te apedrejo. Nananana. Eu não sei muito bem que é sertanejo, mas ela faz uma intertextualidade exatamente com Augusto dos Anjos, que é esse bonitão. Mas do céu, como é que eu vou lembrar disso tudo? Calma, nós vamos fazer um exercíciozinho aqui agora, você vai ver como que isso cai na prova, mas você vai lembrar o seguinte, eu tenho aquele simulado comentado, você vai pegar lá no meu arroba prof.marinacouto, e aí você vai me pedir, e eu vou te mandar o simulado, você vai fazer só questão de pré-modernismo, todas as questões comentadas, as respostas e tudo mais, beleza? Beleza. Então vamos aí à nossa primeira questão, vou sumir, tá? Assinale a alternativa incorreta quanto ao pré-modernismo. Não se caracterizou como uma escola literária, com princípios estéticos bem delimitados, mas como um período de pré-figuração. Sim, é um período de transição das inovações temáticas e linguísticas do modernismo. Sim, né? É isso mesmo. É isso mesmo, Arnaldo. Beleza. Tranquilo. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Cadê? Deu ruim aqui. Ué. Parou? Voltou? Voltou. Aí. Então, não é, ele é um período de transição. Tranquilinho aqui. Período de transição, então essa aqui tá verdadeira. Transição. Verdadeira. Beleza. Algumas correntes de vanguarda do início do século XX, como o futurismo e o cubismo, exerceram grande influência sobre nossos escritores pré-modernismo. Sobretudo na poesia de Augusto dos Anjos. Não, Augusto dos Anjos, ele é influenciado por quê? Por quem? Por quem? Por quem? Ele é influenciado por parnasianismo e por modernismo. Né? Desculpa, parnasianismo e por simbolismo. Então aqui, Augusto dos Anjos, fortemente influenciado. Parnasianismo mais simbolismo na forma e no conteúdo ele vai ter aquela ideia da escatologia, né? Escatologia, que é a valorização de termos científicos, a ideia da morte, da decomposição, né? Da decomposição da matéria por meio do verme. Beleza? Beleza. Então essa aí provavelmente é nossa resposta, mas vamos para as outras. Vamos ver aí, ó. Letra C. Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes significativos da literatura pré-modernista, verdadeira, produzida nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a realidade cultural e social do Brasil, verdadeira. Lima Barreto, lá de Policarpo Quaresma, nacionalismo crítico, tá? E Monteiro Lobato, com todas aquelas questões, o sertanejo sendo jeca e tudo mais. Beleza. Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, ultrapassa o relato meramente documental. Aí isso é uma coisa legal. Porque lembra que eu falei com vocês que Euclides da Cunha ele era jornalista e tal? Então ele vai fazer essa questão do relato da Guerra de Canudos. Então ele vai escrever com uma linguagem muito formal, enquanto o Lima Barreto escreve com uma linguagem muito coloquial, entendeu? Então, o Lima Barreto, ele é coloquial, beleza? Enquanto aqui o Euclides da Cunha ele é mais formal, tá? Só para lembrar. Beleza, então, então ele ultrapassa o relato meramente documental na Batalha de Canudos, verdadeiro, e revelar a face isso, certíssimo, trágica, papapá. Então, nossa resposta, letra B de nádegas. Letra B de nádegas. Agora vamos para a nossa questão aí 2. Crítico feroz do modernismo, grande incentivador da disseminação da cultura, defensor dos valores e riquezas nacionais, conhecido particularmente pela sua obra infantil, em que se destacam os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estamos falando de Facílima, né? Monteirinho Lobato. Monteirinho Lobato.
Fechou? Agora, nossa última questão aí, só pra gente fechar. Lima Barreto é um autor que se caracteriza por criar tipos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rústicos, ligados ao campo, aristocratas, tá? Ah, que saco! Por que que passou por aí? No meu tá aqui no outro, olha lá. Ah, tá. Então, populares, ligados ao subúrbio. Tá? O que acontece? Ele faz uma crítica, né, aos centros urbanos. Isso aqui é legal porque, por exemplo, lá em Triste Fim de Policarpo Quaresma, quem narra a história é o Ricardo, Coração dos Homens. Tá? Então, Ricardo, Coração dos Homens, que é um cancioneiro. É um cancioneiro. Então, ele toca violão. Então, ele é muito ligado às personagens populares, beleza? Beleza, Má. Fechou. Então, nossa resposta aí, letra D. Tinha dado pau, não sei por quê. Foi mal, galera.